Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma live, a mais uma ministração da Palavra de Deus ao seu coração, diretamente aqui do Facebook do pastor François Leal. Hoje, domingo, louvado seja o Senhor, 26 de abril, onde teremos mais uma transmissão ao vivo, um culto virtual, como nós fazemos, mas para a glória e louvor do Senhor. E espero que mais uma vez todos nós sejamos tremendamente abençoados, edificados com a maravilhosa exposição da palavra do Deus vivo. Nós vamos fazer uma oração agora, nós vamos apresentar a vida de cada um a Deus. Sabemos que os dias são maus, mas nós que servimos ao Senhor precisamos manter a nossa fé viva nele. Nós precisamos manter a nossa fé firmada no Senhor Jesus, confiando nele sempre, que nós estamos seguros nas suas mãos e que nada de mal poderá nos acontecer sem a permissão dele. Então, oremos ao Senhor, fale com Deus nesse momento juntamente comigo. Vamos apresentar a vida de cada um a Deus. Soberano e maravilhoso Pai Celestial, aqui nós estamos mais uma vez na Tua presença, começando mais uma live ao vivo, e rogamos ao Senhor que abençoe, Senhor Deus, cada amado irmão em Cristo Jesus, da Igreja Batista Manancial, em Elas Bom Veloso, e abençoe, meu Deus, todos aqueles outros dos demais ministérios, das outras cidades, os nossos amigos, irmãos em Cristo, todos que estão conectados juntamente conosco, prontos para ouvir a Tua palavra. E rogamos ao Teu Espírito Santo que fale, como o Senhor sempre tem falado, poderosamente, maravilhosamente aos corações de cada ouvinte, Senhor. Nos usa para o louvor da Tua glória, enche nosso coração com o Teu precioso Espírito Santo. Santifica a nossa vida. Meu Deus, ajuda-nos a produzir frutos dignos de arrependimento e a viver como verdadeiros convertidos. Nos ensina o que significa a verdadeira conversão e que o testemunho do apóstolo Paulo, Senhor Deus, venha impactar as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a nossa família, os nossos lares. Livra-nos do mal, Senhor. Que o Senhor ajude essa praga, essa pandemia a ser cessada. Faça cessar, Senhor Deus, intervenha nessa situação. Para que, Senhor Deus, as famílias, elas
glorifiquem ao Senhor e reconheçam que sem Ti elas não podem fazer nada. Que o Senhor intervenha, salve almas, toca nos corações e faz, Senhor Deus, as pessoas Te buscarem. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos estar cantando aqui 2 cânticos para a glória de Deus. Vamos cantar Ousado Amor. O amor de Deus, ele é imensurável. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Adore a Deus de todo o seu coração, porque
porque Ele é digno, Ele merece. Amém? Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se tem uma coisa que devemos fazer nesse momento é olhar para a cruz, para o sangue de Jesus derramado, crendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, naquela cruz do Calvário. Então, vamos olhar para a cruz, porque foi pela cruz de Cristo que nós fomos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu olho para a cruz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E para a cruz eu vou do seu sofrer participar, do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus pela cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É nela que, somente nela que nós devemos nos gloriar. Merecida vida, e merecida vida, de graça recebi, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o
santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu convido os amados que já estão conectados a abrirem suas Bíblias, e se não puderem abrir, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ouçam. Nós iremos começar a ministração da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre a verdadeira conversão, fundamentada na transformação do apóstolo Paulo, na conversão do apóstolo Paulo. E certamente teremos muitas lições para aplicar para as nossas vidas nessa noite. Vamos orar. Senhor, pedimos ao Senhor que nos mostre a maior necessidade do ser humano, a nossa maior necessidade, e que o Senhor nos transforme verdadeiramente pela Tua palavra, Senhor. Toca em cada coração nesse momento e mostra, Senhor Deus, para cada um a sua maior necessidade. Mostre-se cada um verdadeiramente convertido. E os que não são convertidos, que o Senhor converta nesse momento que estão ouvindo essa palavra. Que o Espírito do Senhor os atinja soberanamente, sobrenaturalmente. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que nós oramos agradecidos. Amém. Então a palavra de Deus diz, em Atos capítulo 9, que Saulo era o antigo nome do apóstolo Paulo, porque Saulo é o seu nome judeu, Paulo é o seu nome romano. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, o caminho aqui são os seguidores de Cristo, que no início era como se fosse uma seita. Quem seguia Jesus era como se estivesse se desviando para aqueles que eram judeus. Mas o caminho aqui são aqueles que faziam parte, que eram discípulos de Jesus. Então, aqueles que eram do caminho, que seguiam Jesus Cristo, Paulo estava indo atrás deles. Assim, homens como mulheres. E o intuito de Paulo era levar eles presos para Jerusalém. Levar eles presos para Jerusalém. Nós já havíamos observado em Atos, capítulo 8, versículo 1, que Saulo ele consentiu na morte do irmão Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Estava morrendo ali como o primeiro mártir da igreja cristã, por estar pregando o evangelho, por estar fazendo a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Paulo ele estava segurando as vestes de todos aqueles apedrejadores, de todos aqueles que estavam apedrejando o irmão Estevão. E ele estava consentindo na morte, aprovando o que estava acontecendo, aprovando e se alegrando com o apedrejamento do irmão Estevão. E como ele viu que estava dando certo, ele pede autorização para o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que ele vai para Jerusalém buscar mais cristãos, aqueles que estavam professando a sua fé no Senhor Jesus Cristo, para os arrastar presos para Jerusalém, lá, e fazê-los blasfemar, fazê-los negar o nome de Cristo. Porque antes de se converter a Cristo, Paulo ele era um perseguidor da igreja. Sendo um fariseu, um judeu, a Bíblia diz que tudo isso ele fazia porque ele achava que era certo, ele achava que estava servindo Deus dessa maneira. Ele até diz lá em Romanos 10 que ele era zeloso de Deus, mas sem entendimento. No testemunho que ele dá para Timóteo, na sua
primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo. Então Paulo diz que antes de Cristo ele era um blasfemador. Ele era um blasfemo, perseguidor e insolente. Como se fosse um homem mal educado, mal criado. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, 1 Timóteo 1,15, e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, após a sua conversão, Paulo, ele agora se considerava o pior dos pecadores, porque ele chegou mesmo a perseguir a igreja de Deus. Ele prendia os cristãos, mandava matar os cristãos, aprovava a morte dos cristãos. Muitos ele fazia com que negassem. Ele chicoteava os cristãos, ele torturava os cristãos, a fim de que eles negassem o nome de Cristo. Mas, no versículo 3 de Atos 9, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Luz essa, conforme ele diz lá em Atos 26, que era mais forte do que o brilho do sol. Ao meio-dia, uma luz mais forte do que o brilho do sol, o brilho da glória de Cristo, da glória de Deus, inundou aquele lugar onde Paulo estava indo. E a Bíblia diz que, caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Com isso aprendemos que todos os perseguidores da igreja estão perseguindo ao próprio Cristo. Quem persegue a igreja de Jesus está perseguindo ao próprio Senhor da igreja. Quem estiver perseguindo você que é seguidor de Cristo, estará perseguindo o próprio Cristo. E saiba que ele sempre defenderá a sua igreja. Ele sempre se posicionará a favor daqueles que foram lavados e comprados, remidos com seu sangue. Paulo, aquele que era um carrasco da igreja, um perseguidor da igreja, aquele que se alegrava com a morte dos verdadeiros cristãos, agora vai ter um encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vai aparecer para Paulo, e ele aparece. Ele desce com uma luz mais forte, com um brilho mais forte do que a luz do sol. E a Bíblia diz que, no versículo 6, Jesus falou para ele: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Por causa daquela intensidade do brilho da glória de Cristo, Paulo ficou cego. Foi necessário que alguém o guiasse pela mão, e levaram ele para Damasco, aqueles seus companheiros de viagem. Diz no versículo 9 de Atos 9 que esteve ele 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Paulo, depois desse encontro, dessa experiência com Cristo, desse aparecimento de Jesus para ele, onde ele mesmo testemunha, em Atos capítulo 22, que quando ele estava indo a caminho, já perto de Damasco, uma grande luz do céu brilhou ao redor dele, ele caiu por terra, ouvindo a voz de Cristo: Saulo, Saulo. E aqueles que estavam com ele viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava com o apóstolo Paulo. E a Bíblia fala que a luz foi tão forte, a intensidade da glória de Cristo foi tão forte que ele ficou cego durante 3 dias.
Mas naquele encontro ele pergunta para Jesus, no versículo 10 de Atos 22. Então perguntei, que farei, Senhor? Um verdadeiro convertido, ele agora se prontifica para fazer algo para o Senhor. E agora ele muda de lado. Antes o apóstolo Paulo trabalhava para o inimigo, agora ele vai trabalhar para Cristo. Ele vai servir a Cristo. Antes ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Agora ele vai ser perseguido por causa de Cristo. E ele se coloca em prontidão para fazer algo. E logo ele pergunta, em Atos 22, 10, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Todos os verdadeiros convertidos, eles são servos. Uma das maiores características de um verdadeiro cristão é uma vida de serviço. Como alguém já disse, um servo que não serve para nada. O servo que não serve para nada. O verdadeiro discípulo, salvo, convertido, ele agora imita o seu Senhor Jesus, que veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. E agora, convertido, esta pessoa pergunta, em que posso ajudar? Em que o Senhor quer me usar? O Senhor está caçando pessoas para trabalhar, para fazer a sua obra. E essa pessoa convertida, ela se prontifica. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa-me para o louvor da tua glória. Eu quero me envolver no serviço do reino. Eu quero fazer algo para glorificar o Senhor. Porque antes, a pessoa ela servia ao inimigo. Nós servíamos a Satanás. Nós vivíamos na prática da iniquidade, da injustiça. Agora nós queremos que os membros do nosso corpo se prontifiquem para agradar a Deus, na prática da justiça, para que os nossos frutos sejam de alguém que verdadeiramente se arrependeu de seus pecados. Frutos de santidade, frutos de pureza, que demonstrem que houve um encontro verdadeiro e real com Cristo, que houve uma mudança. E uma vida de serviço evidenciará que houve uma verdadeira conversão. Jesus disse para Paulo, em Atos 9,6, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam calados, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Depois que Paulo se levanta, estava caído, quando ele vai tentar abrir os olhos, não enxerga nada, é necessário ser guiado pela mão até Damasco. 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então é um tempo que Paulo vai ter, dado por Deus, para refletir sobre tudo o que ele fez e agora o que o Senhor queria com ele. No versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha a procedência desse discípulo Ananias. Como aqueles profetas do Antigo Testamento, aqueles homens de Deus, que quando convocados pelo Senhor, ouviam a voz do Senhor, eles sabiam como se comunicar com Deus de maneira reverente. Eis-me aqui, Senhor. Como Isaías fez, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, como Abraão fez. Há pessoas que tratam Deus de uma maneira tão leviana, tão irreverente. Mas quando Ananias ouve o chamado do Senhor, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Senhor esse, Jesus Cristo, lhe ordenou, porque o Senhor é Jesus, e Ele é quem manda nas nossas vidas. Se Ele é o teu Senhor, Ele
te ordena. Você deve fazer o que ele mandar. Você deve obedecer o que Jesus te ordenar. E fazer alegremente, pelo fato de você ter sido alcançado por sua graça e por sua misericórdia. O Senhor ordena para Ananias: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Observe que agora, aquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo, teve uma conversão verdadeira, que se disponibilizou para servir, para fazer algo, agora ele está orando. Essa é uma das grandes características, uma das maravilhosas evidências de alguém convertido. Uma vida de oração. Se ele tem prazer em servir, ele também tem prazer em orar. Ele tem prazer em buscar a face de Deus. Ele tem prazer em ter comunhão com Deus através da oração. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos perseverar na oração. Se você observar todos os santos homens e santas mulheres de Deus viverem em oração, a começar de Abraão, de Noé, de Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel, Davi, os profetas, como nós já vimos, Daniel, que orava 3 vezes por dia como seu costume, que preferia ser lançado na cova dos leões do que deixar de orar. O próprio apóstolo Paulo, agora depois de convertido, ele está orando. Pedro, antes de receber aquela revelação dos animais imundos, em Atos 10, que determinavam que ele deveria ir para a casa de Cornélio pregar o evangelho, a Bíblia diz que ele estava com fome, mas enquanto estavam preparando a comida dele, ele subiu para o eirado, para o sobradinho, para orar. Porque todo verdadeiro cristão, ele não vive sem orar. O próprio Senhor Jesus é um exemplo de oração, um exemplo vivo de oração. A Bíblia fala que Jesus acordava de madrugada para orar, passava o dia fazendo a obra de Deus, e à noitinha, à tardinha ainda ele tinha tempo para orar, para buscar a face de Deus. Constantemente você vê Jesus em oração, motivando os seus discípulos a orarem, a não desfalecerem, a buscarem a face de Deus constantemente, porque é através da oração que nós obtemos as respostas da parte de Deus. É que nós vemos o mover da mão de Deus na nossa terra. Deus, ele escolheu a oração como um meio de nós sermos cooperadores dele na missão que ele tem de salvar as pessoas, de libertar as pessoas. Vocês podem crer que a nossa conversão foi em resposta a orações. Alguém antes de nós nos convertermos orou por nós. O próprio Senhor Jesus, ele orou por nós. E nós devemos continuar orando pelas nossas famílias. Nesse tempo de pandemia, de crise mundial, econômica, crise na saúde, crise na política, muito mais nós devemos intensificar a nossa vida de oração. Nós temos que conectar os nossos pensamentos aos céus. Nós não podemos viver sem comunhão com Deus através da oração. Você tem falado com Deus? Você tem vivido na dependência do Senhor através da oração? A Bíblia fala que Paulo, ele está orando. Aquele homem que viu Jesus descer como uma luz mais forte do que o sol, agora ele está orando. Mesmo cego, mas ele está orando porque através da oração ele sabia que ele poderia falar com Deus. E todos nós não vemos Deus, mas nós podemos nos comunicar com Ele. Nós podemos buscá-lo pela fé. E isso só é possível através da oração. Coisas extraordinárias, maravilhosas, espantosas poderão acontecer em respostas nossas
orações. Não há impossibilidade quando nós oramos. Nós precisamos crer que todas as coisas para Deus são possíveis. E para quem ora, tudo é possível, porque quem ora está buscando ao Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra no versículo 12 de Atos 9, que ele recebe uma visão em oração e vê ali entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida tão terrível, uma vida tão assustadora, que causava pânico nas pessoas, medo das pessoas. Imagine só você saber que tem alguém te perseguindo com autoridade, cercado de homens à sua volta, que farão você e sua família serem obrigados a blasfemar a troco de morte. Era assim que o apóstolo Paulo fazia. O homem era terrível, era maligno. Ele era um perseguidor da igreja. Mas não há, meus queridos, touro tão bravo que Jesus Cristo não possa amansar, amém? Não há cão tão feroz que Jesus Cristo não possa aquietar. Porque o nosso Senhor Jesus é o mestre, é aquele que é especialista, que tem poder para transformar, que tem poder para mudar vidas, que tem poder para recuperar pessoas. Não há pecadores tão miseráveis, tão malignos que Jesus Cristo não possa converter. Não há vidas tão pecaminosas que o Evangelho não possa transformar. Jesus Cristo, ele pode modificar e salvar todos aqueles que vivem na ignorância, que vivem, amados irmãos, nas atrocidades dessa vida, nas malignidades dessa vida. O apóstolo Paulo é um exemplo, aquele que antes era um blasfemo, um perseguidor da igreja, um homem insolente, um homem que era assassino. Jesus Cristo transformou, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Todos aqueles que vivem na marginalidade, que vivem na corrupção, que vivem na imoralidade, que vivem na bandidagem, todos aqueles que vivem na mentira, na idolatria, que vivem em todas as espécies e tipos de pecados, eles podem ser alcançados pelo Evangelho da Graça, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há pecador que não possa ser convertido. Não há vida irrecuperável para Cristo. Não há impossíveis para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo é um exemplo. Agora ele está se prontificando para servir. Mesmo cego. Ele está orando. Ele está crendo que o Senhor é o Deus da vida dele, que é o Salvador, o Senhor da vida dele. Ele viu Jesus. Ele viu a glória de Jesus. O apóstolo Paulo, ele sabia que aquele encontro não foi por acaso. Aquele encontro foi um marco divisor na vida dele. Por isso que você vê uma transformação tão maravilhosa na vida do apóstolo Paulo, que ele se torna em um dos maiores líderes do cristianismo. Um dos maiores missionários de todos os tempos. Aquele que ninguém escreveu tantas cartas bíblicas como ele. Nós temos pelo menos 13 alistadas como da sua autoria. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Pelo menos essas 13 cartas são de autoria do apóstolo Paulo. Ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos de Jesus. Mesmo, como ele diz, como um abortivo nascido fora de tempo. Mas a maravilhosa graça de Deus o alcançou. O apóstolo Paulo, ele foi salvo pela maravilhosa graça de Deus. Ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Desde a morte ali do irmão Estevão,
certamente quando estava apedrejando o irmão Estevão, aquele testemunho exemplar do irmão Estevão já estava impactando a vida do apóstolo Paulo. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração do apóstolo Paulo, dando pontadas como um ferrão, como um aguilhão na sua vida. E agora ele está indo para Damasco para sequestrar mais crentes, para levarem aprisionados para Jerusalém, para fazerem blasfemar e negar o nome do Senhor e para mandar matar. Como um touro bravo, ele está bufando de raiva. Mas Jesus Cristo desce do céu e acalma aquele touro bravo e coloca ele no chão para mostrar para ele que o poder pertence àquele que criou os céus e a terra, que não há coração tão duro, não há vida tão rebelde, não há pecador tão maligno que a graça do Senhor Jesus Cristo não possa alcançar e não possa transformar e não possa dar vida. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. E Paulo é um exemplo da graça maravilhosa de Cristo, transformadora. Ananias estava com medo de ir falar com Paulo, de orar por ele, o servo do Senhor. Senhor, no versículo 13 de Atos 9, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Esse homem é perverso, ele é maligno. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, Deus me livre, me envia outro no meu lugar, Senhor, para orar por ele. Ele pode me matar. Mas o Senhor lhe diz, no versículo 15, aleluia: vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aquele que antes era perseguidor, agora será perseguido. E quantas aflições o apóstolo Paulo teve que enfrentar por causa de Jesus. Ele mesmo chega a dizer em Atos 14, 22, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Ele mesmo diz para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Haverá sofrimento, aflições. E o apóstolo Paulo, ele soube o que era agora sofrer, por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, ele discorrendo um pouco sobre o que ele enfrentou, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim: no versículo 16 do capítulo 11 de 2 Coríntios, outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura. Nesta confiança de gloriar-me, e posto que muitos se gloriam, segundo a carne também, eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos e boamente tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo também eu tenho. São hebreus também eu. São israelitas também eu. São da descendência de Abraão também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto,
em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Então observe que Paulo, ele soube o que é sofrer agora por amor a Jesus. Por isso que o Senhor Jesus fala para Ananias, eu vou mostrar, Ananias, para Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Todos aqueles que são verdadeiramente cristãos passarão por aflições nesse mundo. Sofrerão dores, perseguições, humilhações. Não esperemos até a volta de Cristo apenas bonança, apenas dias de alegria, de paz. Porque haverá conflitos existenciais, haverá perseguições. Nós estamos numa batalha contra Satanás e suas hostes do mal. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. O diabo, ele não se cansará de nos atacar. Os seus ataques são perseverantes, insistentes. E você vai ser afrontado. Você vai ser oprimido muitas vezes por ele. Claro, com a permissão de Deus. Isso provará que você é um verdadeiro cristão. Que você é um verdadeiro seguidor de Jesus. Por isso Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 4, que a gente não deve estranhar o fogo ardente que vem sobre nós para nos testar, para nos provar. Como se coisa estranha estivesse acontecendo. Porque é sinal que quando nós estivermos sendo perseguidos, quando tiver vindo um fogo estranho, ardente sobre nós, que repousa sobre nós, Pedro diz, o Espírito da glória de Deus. É sinal que o Espírito Santo habita na nossa vida. Se de fato nós estamos sofrendo por causa da cruz de Cristo. Se nós estamos sendo perseguidos por causa da cruz de Cristo. E todos que querem possuir, viver um relacionamento correto com o Senhor, vão padecer aflições, perseguições. Como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Essa é a evidência de alguém convertido verdadeiramente. Então, no versículo 17 de Atos 9, no versículo 17, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então Ananias vai lá, orar, impor as mãos sobre Paulo, para que ele agora tivesse a sua visão recuperada e fosse cheio do Espírito Santo. Que é outra evidência de alguém verdadeiramente convertido. Quando o Espírito Santo passa a controlar essa vida. Isso mostra que, de fato, essa pessoa agora é do Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida controlada por Ele. Como alguém, quando está cheia do álcool, ela está controlada pelo álcool. Mas alguém cheio do Espírito Santo, ela está controlada pelo Espírito Santo. Ela é guiada pelo Espírito Santo. E não pela sua carne, pela sua natureza pecaminosa. Porque a Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. Há uma luta, um conflito da carne contra o Espírito, da nossa natureza pecaminosa. Contra o Espírito. Um se opondo ao outro para que não faça o que o outro quer. E aquele que nós alimentamos é o que vai prevalecer. E se nós somos verdadeiramente convertidos, o Espírito Santo irá prevalecer. Porque nós não vamos ser guiados pela carne, nós não vamos ser controlados pela nossa natureza pecaminosa. Nós vamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai guiar a nossa vida. Ele é quem vai nos capacitar para viver em novidade de vida. E uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, conforme diz Paulo aos Efésios, quando ela está controlada pelo Espírito Santo, ela passa a ver a vida com outra perspectiva, com outro olhar. Ela passa a pensar mais nas coisas dos céus, a buscar mais as coisas de cima, concernentes à glória de Deus.
O pensamento dela, o coração dela não está preso à terra, porque ela sabe que a vida dela aqui é passageira. E ela viverá uma vida de gratidão, uma vida de obediência à palavra de Deus. Haverá louvores e cânticos espirituais nos seus lábios, e um desejo de obedecer, de submissão à palavra do Senhor. E cheio do Espírito Santo, os seus relacionamentos serão verdadeiramente transformados. Essa pessoa deixará de ser uma pessoa irritante, chata, e passará a ser uma pessoa gentil, uma pessoa carinhosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa humilde, uma pessoa com domínio próprio, mais paciente. Porque é o fruto do Espírito Santo que se manifestará na vida dessa pessoa, que agora é verdadeiramente convertida. E Paulo, ele seria cheio do Espírito Santo depois da sua verdadeira conversão. No versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois que ele se prontifica para servir, passa a ter uma vida de oração, tem a certeza de que sofrerá pelo nome de Cristo, se torna cheio do Espírito Santo, ele agora é batizado. Porque todo verdadeiro convertido, ele se batiza em obediência ao seu Senhor e Salvador Jesus. É um mandamento de Jesus. É uma ordem dele. O batismo é uma ordenança de Jesus. Lá em Marcos 16, 15 e 16, ele decide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Em Mateus 28, 18, 19, 20, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles judeus que estavam reunidos, a igreja do Senhor, a Bíblia fala que Pedro pregou a palavra e houve um desejo de mudança nos corações presentes, e eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Pedro disse: arrependam-vos, e cada um de vós seja batizado. Cerca de 3.000 almas convertidas foram batizados. E no decorrer da história da igreja, desde o início, todos os verdadeiros discípulos, seguidores de Cristo, eles eram convertidos e eram batizados. E não foi diferente com o apóstolo Paulo, assumindo um compromisso público perante a igreja e perante a sociedade, que agora ele era do Senhor e Salvador Jesus. Você também precisa ser batizado, para assim estar evidenciando que você é um convertido, que você é um seguidor de Jesus Cristo. E no versículo 19, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Que ele tinha passado 3 dias e 3 noites sem comer. E agora ele se alimenta, ele é fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então o que acontece? Depois que ele foi batizado, come, se fortalece e permanece com os discípulos. O que é isso? Comunhão. Todo verdadeiro convertido, ele deseja manter comunhão, um relacionamento com outros discípulos. Ele não quer mais viver sozinho. Ele quer se envolver na vida de outros. Ele quer que outros se envolvam em sua vida. Nós não podemos, como convertidos que somos, desejar viver isolados por todo o tempo. Porque Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou para vivermos isolados. Nós estamos como que obrigados a viver isolados nesses dias por conta da pandemia. Nós estamos trancados nas nossas casas por conta dessa pandemia. Mas o convertido, ele deseja congregar.
O convertido, ele sente falta de estar em comunhão com os irmãos. Se, por exemplo, você está nas suas casas e não está sentindo falta, da comunhão, possivelmente você não é convertido. Porque o verdadeiro convertido, ele se alegra quando falam que tem cultos. Ele adora estar na companhia de outros irmãos. Ele ama a presença de Deus e dos irmãos. Oh, como é agradável que os irmãos vivem em união. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, os purifica de todo o pecado. Porque a igreja é uma família, a igreja é um corpo. Nós temos que viver unidos. Não é da nossa natureza mais cristão vivermos isolados. Por isso Paulo, depois de convertido, ele permanece em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele vai procurar se envolver com os discípulos. Aprender com outros mais experientes do que ele. E depois poder ensinar para outros. Preparar o corpo de Cristo para o ministério, para o serviço no reino de Deus. Então não tem como sermos verdadeiramente alcançados pela maravilhosa graça de Deus e desejarmos todos os tempos permanecermos isolados, de maneira egoísta, individualista, pensando somente em nós. Não, nós vamos querer nos envolver, nós vamos querer manter comunhão, nos relacionar, ajudar e ser ajudados, servir e ser servido, orar por alguém e receber oração, abençoar alguém e ser abençoado, levar as cargas uns dos outros. Nós vamos querer nos envolver para ajudar de alguma maneira. Isso é a prova de verdadeira conversão. E no versículo 20 ao 22, a Bíblia fala, de Atos 9, que logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora, aquele que antes assassinava os cristãos, está formando cristãos, está atraindo pessoas para Cristo, evangelizando, pregando o evangelho, procurando agora dar sua vida por amor a Cristo. Diz a Bíblia que no versículo 26 de Atos 9, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus Cristo. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus. Porque essa é uma das grandes evidências também de alguém convertido. Pregar ousadamente em nome de Jesus. Evangelizar, compartilhar a fé. Um novo convertido, uma pessoa verdadeiramente convertida, ela jamais desejará ir para o céu sozinha. Ela vai chorar pelas almas à sua volta, ela vai desejar levar o evangelho da salvação para as outras pessoas. Porque o Espírito Santo certamente a impulsionará a fazer isso, a motivará a fazer isso, a evangelizar, a compartilhar sua fé com aqueles perdidos, como prova de sua real e verdadeira conversão. Não há como nos acomodarmos, não há como permanecermos insensíveis, principalmente nesses dias, quando milhares de pessoas estão morrendo sem Jesus. Porque o pior não é morrer infectada pelo coronavírus, o pior é morrer sem Cristo. As pessoas não sabem do perigo que elas estão correndo. Vocês estão vendo
As sociedades apavoradas, entrando em pânico, com medo de serem infectadas pelo coronavírus, com medo de morrer pelo coronavírus. Mas pior do que morrer pelo coronavírus é morrer sem Cristo, porque o coronavírus só mata o corpo, mas o pecado matará a alma e o corpo e condenará ao inferno. Porque somente Jesus Cristo pode verdadeiramente nos transformar. Somente Jesus Cristo pode verdadeiramente nos salvar e mudar nossa vida radicalmente, de uma hora para outra. Mudar o rumo da nossa história, como ele fez com a vida do apóstolo Paulo. Então não há pecadores, por mais ímpios que sejam, por mais desgraçados e miseráveis que sejam, não há pecadores, por mais sujos pelo pecado que estejam, que a maravilhosa graça de Deus não possa alcançá-lo. Não há ninguém que não possa ser recuperado pelo Evangelho, que não possa ser transformado radicalmente. O apóstolo Paulo é um exemplo da graça de Deus transformadora. O apóstolo Paulo, que ele antes era um insolente, um perseguidor, um blasfemo, um assassino de cristãos. E ele foi radicalmente convertido por Jesus Cristo. Jesus Cristo deu um basta na sua velha vida e mudou completamente o seu viver. De maneira, meus queridos e amados irmãos, que agora esse apóstolo Paulo convertido chegava a dizer para os filipenses que o viver para ele é Cristo, o morrer é lucro. Que partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Ele disse para Timóteo: Timóteo, eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que aquele em que eu creio é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia, o dia final. Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo agora preferia deixar o corpo para habitar com o Senhor. Não importava o que lhe acontecesse, ele queria é que Cristo fosse engrandecido no seu viver. Ele estava cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo. Ele agora estava dando a sua vida por Cristo. Ele não se importava se fosse apedrejado, se fosse surrado. O importante é que vidas fossem salvas. Que almas fossem alcançadas pelo Evangelho da graça. Que pecadores fossem convertidos. Ele disse que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Para se tornar um exemplo, para me tornar um exemplo para todos que hão de crer em Jesus. Você é verdadeiramente convertido? O Espírito Santo já habita na tua vida? Você tem se prontificado para o serviço? O que você tem feito para levar pecadores para Cristo? Você tem orado por eles? Você tem desenvolvido uma vida de oração? Você tem prazer em estar em comunhão com o povo de Deus? Você tem prazer nos sofrimentos por amor a Cristo? A sua vida está controlada pela carne ou pelo Espírito? Porque isso, como a gente está vendo na vida do apóstolo Paulo, são características de alguém verdadeiramente convertido. E o nosso desejo é que a maravilhosa graça de Deus tenha lhe alcançado e alcance todos da sua casa, como alcançou a minha vida, a minha família está alcançando. E praticamente todos serão alcançados. Já foram alcançados. E eu creio que todos serão alcançados em nome de Jesus. Porque não há pecadores, por mais ímpios que sejam, que Jesus Cristo não possa salvar, não possa transformar, não possa converter. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por essa palavra, em nome de Jesus.
Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua maravilhosa palavra. E que essa palavra, Senhor Deus, atinja os mais diversos corações. Toca, Senhor Deus, nas almas. Toca, Senhor Deus, nos corações. E converta, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que as almas continuem morrendo, Senhor, ao nosso lado, sem nos importarmos. Tire toda insensibilidade, meu Deus, dos corações, toda frieza, mornidão. Coloca ousadia no testemunhar, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a entender de que há uma doença pior do que o coronavírus, que é a doença do pecado, que condena um homem ao inferno. Em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia dos nossos entes queridos. Meu Deus, tem misericórdia dos nossos amigos. Aqueles ainda que não são convertidos, Senhor. E toca nos seus corações, para que eles sejam também regenerados, para que eles sejam salvos. Ajuda-os a ouvirem a palavra da salvação, e sejam atingidos poderosamente pelo Teu Espírito Santo em seus corações, e assim sejam transformados mediante o arrependimento e a fé, Senhor, em Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor Deus, e assim agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu querido, minha querida, que esteve conectado conosco até esse momento. Compartilhe essa mensagem sobre a verdadeira conversão, baseada na conversão do apóstolo Paulo. E certamente outras vidas serão atingidas, impactadas em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Durmam na santa paz do Senhor. Lá no Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. E no Salmo 3:5: eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Eu quero abraçar o irmão Nonato, que está conectado conosco. Irmão Zira, Deus abençoe. Irmã Silvia Letícia, Joelma Carvalho, a Maria da Cruz, Jusceline Santos, Pastor Francisco Júnior, dizendo que não é bom que o homem esteja só. Irmã Eunice, Vanusa Furtado, Roselandra, Poli, Deus abençoe, Germana, Gilda Maria, Conceição Bonfim, Deus abençoe minha querida esposa Sheiliane Belo, irmã Francinete, irmão Gerson, Ana Cleide. Deus abençoe irmã Socorro Belo, minha sogra, irmão Gerson Lopes, Cléia Ruben. Deus abençoe. Deus abençoe Tiago, irmão Tiago, Juari Ruben. Deus abençoe todos os amados aí da PIB de Pedro II, que sempre tem se conectado, ouvido as nossas lives. Albertino da Cruz, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Rosendo Filho, a Evanildo Costa, a irmã Divane Novaes, graça e paz, irmã Divane. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Foi um prazer estar com todos vocês. E compartilhe para que seus amigos e familiares também ouçam essa live, essa palavra. Amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos de volta. E certamente lá para as 11 horas da noite, na nossa residência. Deus abençoe sua vida e que o Senhor lhe conceda uma excelente noite de sono na presença do Deus vivo. Amém? Glória a Deus.